Olá, amigo. Olá, amiga ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre o sacrifício da luta árdua e sua importância para a conquista da vitória. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. Na enciclopédia digital Wikipedia, encontramos a frase em inglês "No pain, no gain", a qual é traduzida como "sem dor, sem ganhos" ou "sem dor, sem resultados". É, segundo esta enciclopédia, um lema que promete recompensas de maior valor para aquele que se esmera em um trabalho árduo e até doloroso. Sob essa concepção, profissionais como atletas e artistas se dispõem a suportar o desconforto da dor para alcançar a excelência profissional. No paralelo com o cristianismo, cujo roteiro é o Evangelho de Jesus, identificamos esta lei no detalhamento da moral cristã, a qual, praticada no nosso dia a dia com empenho, persistência e até com dor, retira gradativamente do nosso proceder as componentes do egoísmo, aprendidas em vivências passadas no reino da animalidade, na qual a hoje nossa individualidade espiritual um longo tempo pertenceu, bem como em seres humanos primitivos e ainda movidos pela brutalidade, nos quais também no pretérito estivemos entre eles reencarnados. O Calvário é também uma metáfora perfeita para demonstrar a efetividade dessa lei, sob a qual Jesus levou no ombro a cruz injuriosa e que ali estava como materialização do instrumento da dor, até a consagrada vitória na entrega de sua alma glorificada ao Pai. Como espírito elevado ao máximo grau de perfeição em passagem neste planeta, Jesus, na escolha de sua equipe de implantação do Evangelho, encarregou homens de graus de evolução mais semelhantes a nós, os quais, seguindo as palavras e exemplos do Mestre, e se dispuseram em suas condições evolutivas, se empenharem em esforço de busca da perfeição possível, e assim atestassem eles, os apóstolos, sua vitória sobre o mundo, doando voluntariamente o bem mais precioso, a vida, em sacrifício no martírio, consagrando assim este ato como vitória existencial. Possível é que possamos evoluir sem dor, porém o bem infinitamente maior de habitar as plagas das comunidades superiores da angelitude, ou seja, o reino dos céus, literalmente pleno em amor e felicidade, mostra no histórico que temos registrados dos seres mais evoluídos que o caminho foi o de sacrifício e trabalho árduo. Assim sendo, basta para nós esta evidência para constatarmos que, se almejamos atingir nosso destino existencial de perfeição e amor, tomemos com boa disposição nossa cruz e sigamos os passos do Mestre de Nazaré. Para debater, discutir, perguntar e responder sobre esse tema no programa de hoje, convidamos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos, amigos. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Além do Arco-Íris e nesta empreitada para comentar esse belíssimo artigo de Carlos Eduardo Luz. Carlos, dor é dor. O que é a dor do esforço em fazer o bem é diferente da dor daquele que não está comprometido com uma causa nobre em favor do bem? Você poderia nos dar alguns exemplos? Sidney, essa questão sua que você levantou é muito importante e a gente pode considerar que há uma diferença significativa, uma diferença muito grande entre a dor daquele que passa produzida por efeitos externos e sem a necessária compreensão da sua finalidade e aquele que
em roteiro aqui no planeta Terra, né, vestindo uma roupa de carne, como espírito imortal que todos somos, este que tem compreensão da importância do, do enfrentamento dos problemas existenciais, mesmo quando esses trazem grandes dores, essa dor suportada em nome de um aperfeiçoamento, essa dor sendo entendida, sendo estudada, sendo meditada, refletida e colhida dela o devido aprendizado e fortalecendo em si a fé de que realmente Deus está no controle de tudo e que se estamos passando por aquilo, não é de graça, não é alguma coisa é, sem uma razão de ser, e sim é estar sob o controle de nosso Pai de amor, que é Deus, e esse Pai, com certeza, que nos criou com tanto amor, né, que criou tudo com tanto amor. Observamos isso numa flor, uma singela flor do campo, que projeta a sua beleza em seu redor, né, e que Deus cuida dela com tanto esmero, tanto carinho, tanto amor, quanto mais de nós, que já atingimos um certo grau de evolução na sua escala de progresso moral e intelectual, né? Então, Deus com certeza cuida de nós e está percebendo o grau do sofrimento que passamos e o grau da dor que nos está atingindo e com certeza sabe dosar, né, essa dor na justa medida de nossas necessidades evolutivas e na justa medida de nossa capacidade de suportá-las. Assim, então, essa dor, para aquele que tem esse entendimento, ele compreende e sempre agradece a Deus, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja esse momento difícil de passar por ela, ele compreende, então, que no comando de tudo está Deus, o Pai de amor, e isso é o lenitivo, isso é o analgésico, com certeza, que alivia em muito a dor daquele que por ela passa. Mas, Carlos, vamos entender uma coisa. Está constando até da Bíblia que para que o homem possa ganhar o pão, ele vai ter que sofrer, vai ter que suar. É, vamos dizer assim, compreensível que uma pessoa que venha desenvolver uma atividade negativa, comprometedora, passe por percalços, passe por dores. Mas eu não entendo uma coisa, Carlos. Por que, ao nos empenharmos em sermos pessoas boas, passamos por dores semelhantes? Encontramos dificuldades para conseguir essa transformação. Sim, outra questão muito adequada, muito importante. Nós temos no romance Paulo e Estevão, que conta principalmente em detalhes o esforço que Paulo fez para se tornar o apóstolo dos gentios e divulgar o ensinamento cristão a toda a humanidade, né? Tirar do Oriente Médio, transplantar do Oriente Médio esse aprendizado, esse ensinamento cristão e transplantá-lo ao Império Romano e daí a todo o planeta. Então, Paulo, com essa missão reencarnatória importantíssima, eu acredito que depois de Jesus foi a missão mais importante do planeta, foi essa missão dele. Ele como uma pessoa que demonstrou, né, limitações semelhantes às nossas, em termos de orgulho, em termos de cuidados evolutivos que ele deveria tomar, ele passou, então, por exercícios dolorosíssimos, até lapidar, até desbastar essa, essas imperfeições grosseiras do seu caráter, do seu espírito, e assim se qualificar para exercer a sua missão de divulgador de divulgador principal do cristianismo após Jesus. Então, Paulo, a gente vê nesse romance, Paulo e Estevão,
todo o esforço, todo o exercício, todas as dificuldades, toda a problemática que ele passava, e muitas vezes a reincidência em erros cometidos anteriores. Isso tudo nos mostra que o exercício de evoluir, ele, por mais pesado que seja, ele está desenvolvendo em nós a nossa musculatura moral para que nós nos capacitemos para o enfrentamento das dificuldades que com certeza encontraremos em nossa vida, em nosso futuro aqui nessa encarnação e em futuros de mais longo prazo, né, em encarnações posteriores. Então, passar por dores, passar por dificuldades é, sim, exercício de fortalecer a musculatura moral, né? Assim como numa academia de ginástica, o exercício árduo de ele, ele produz o desenvolvimento da musculatura física. Bem, Carlos, você já provou para nós que não apenas na atividade do ganha-pão, do trabalho, ou mesmo na atividade negativa, que existem dificuldades. As pessoas têm que passar, superar-se, vencer dificuldades, obstáculos. Você acabou de dar um exemplo maravilhoso aí de Paulo de Tarso. Mas, Carlos, eu noto uma coisa. Esse pessoal assim mais elevado, como Paulo, Chico Xavier, Irmã Dulce, parece que não dói tanto neles. Parece que fazer o bem e entregar-se ao amor ao próximo, para eles tiram de letra. Enquanto que nós aqui, pobres mortais, Carlos, para nós é uma dificuldade danada. Será que esse pessoal mais elevado aí, que se destaca na história da humanidade, tantas criaturas que despontam, são ícones da moralidade, da espiritualização, do trabalho. Carlos, será que esse pessoal aí já vem com um poder maior? Eles são privilegiados por Deus, Carlos? Sidney, essa é uma questão que nós, né, como seres humanos com deficitários, né, nas nossas qualidades morais, nós exercitamos, aqueles que são pais, né, jamais dão privilégio a um filho ao outro. É um princípio fundamental que é aprendido por quem é pai ou por quem se dedica é, com carinho aos seus filhos, que os tratem de maneira equânime, de maneira igualitária, sem privilegiar nenhum nem outro. Então, nós somos cópias, vamos dizer assim, entre aspas, né? Cópias muito imperfeitas, né? Muito aproximadas ainda, né? De Deus, nosso Pai. Nós estamos ainda em caminho da perfeição, somos perfectíveis. E se nós temos essa qualidade de querer, de não distinguir entre os filhos, né, no momento de distribuir algum benefício a eles, que dirá então Deus, nosso Pai, que tem em si todas as qualidades em grau máximo de perfeição, né? Então seria incompatível com a bondade de Deus de dar privilégios. E daí a gente pergunta, por que essa facilidade, né? Na obra Paulo e Estevão, a gente vê que, olhando de perto, não existe muita facilidade, né? Existe sim dificuldade, existe sim um, muito esforço para se conseguir. Agora, existem espíritos, né, como Estevão, já que estamos citando essa obra, e eles já trazem qualidades eh, que os faz suportar grandes sofrimentos sem murmurar, sem reclamar, e entendendo perfeitamente que aquilo veio permitido por Deus para que houvesse nele um progresso. Então, esses espíritos realmente já demonstram um grau de evolução muito grande, eles não é um privilégio de Deus, né? Todo o progresso nosso, toda a evolução
é sim, como nós já comentamos, conquista nossa, né? Nós somos artífices do nosso progresso, nós somos artífices da nossa construção interior de moralidade e de inteligência. Então, é, se aquele que nos parece perfeito numa encarnação, como Irmã Dulce, Chico Xavier, eles já passaram por muitas encarnações em que eles construíram em si a sua própria história, parafraseando a letra aí do Amir Sartre. Bem, Carlos, você tem toda a razão. Não é que eles são privilegiados, é que eles conquistaram em vidas anteriores. Parece que essa musculatura moral a que você se refere e aquela chama que todos nós portamos dentro do peito, enquanto que para nós precisamos de muito combustível, muita faísca, para eles uma pequena faísca já incendeia o interior deles, dando demonstrações de que eles têm um passado, né? De que eles trazem já uma herança que eles conseguiram através de muita dor, muito sofrimento, muito trabalho. Agora, Carlos, uma coisa que eu não entendo. Quando eu me lembro de uma das mártires do cristianismo, inclusive que conviveu com Jesus, Joana de Cusa, que era inclusive esposa de um alto funcionário do Império Romano, ela dedicou-se, ela lutou contra tudo e passou a defender, a vivenciar a palavra do Cristo na sua época, que era tão difícil. E, Carlos, eu me lembro de quando ela foi levada ao madeiro infame, alguns minutos antes de as labaredas começarem a lamber a sua carne, inclusive ao lado do filho que se perdia com ela, parece que ela teve uma visão, isso quem descreve é Humberto de Campos, e ela passou a não sentir dores. A impressão que se dava de que ela, como mártir, que estava dando a vida por amor ao Cristo, ela estava anestesiada em sua dor frente ao sacrifício da própria vida, Carlos. Responda-me, esse pessoal recebe essa ajuda, esse socorro nessa hora suprema, quando sacrificam a própria vida, Carlos? Sim, um ótimo exemplo que você deu aí, né? E o que acontece é que esse momento do martírio é um momento culminante na encarnação da pessoa, naquela jornada encarnatória, em que ela é diplomada, né, como um mestre no cristianismo. E nesse momento, então, é um momento de transição entre a prova e a glória, né, de chegar literalmente ao reino de Deus, a comunidade dos espíritos que vivem na felicidade, né, que a gente poderia até dizer na contemplação moral de Deus, né? Os que se aproximam, os que fazem da sua vontade a vontade do Pai, cada vez mais e mais, e vão incorporando essa vontade do Pai na sua forma de agir contínua, eles vão se aproximando de Deus. E muitas vezes eles passam, né, por essa prova maior, esse sofrimento maior, né, no caso do martírio, em que nessa prova eles se consagram então e são recebidos em glória pela comunidade dos santos, pela comunidade dos espíritos já em grau de perfeição altíssimo. Então, nesse momento de transição, eles já venceram a prova, né? Eles já cruzaram a linha de chegada da sua prova. Então, eles já demonstraram até ali todo esse amor, né? E ofereceram a vida em oferta a Deus como demonstração do seu amor ao Pai. Então, ela foi aceita e, a partir dali, já não há mais necessidade do sofrimento.
Quer dizer, os momentos antes do martírio realmente não precisa mais ser provado e demonstrado que aquele ser, né, realmente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, conforme nos ensina Jesus. Então, para que sofrer? Deus não quer que nós soframos, né? O sofrimento, ele nos fortalece a musculatura até o ponto que essa musculatura atinge a sua meta, né? E ali, então, esses mártires, com certeza, atingiram a meta e já estão no estado de glória. Eles são citados como inebriados pelo amor de Deus. Realmente, esse inebriados é porque eles já estão dentro dessa comunidade de felicidade, de amor, que vivem aqueles que realmente se dedicam a Deus e com toda a intensidade da sua alma. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma perguntinha rápida para você. Fazer o bem, ligar-se ao Evangelho, dedicar-se ao próximo, nos garante proteção espiritual e tranquilidade, Carlos? Sim, garante até certo ponto, né? A gente sabe que a nossa história de provação, de dificuldades, ela tem um começo, meio e fim. Enquanto a gente está na parte do meio, a espiritualidade garante que esse sofrimento, essa carga, não seja maior do que aquela que o nosso corpo pode suportar, né? A dosimetria da nossa pena existencial, se pudéssemos falar em linguagem jurídica, ela se limita, então, à nossa necessidade evolutiva. Então, a partir da hora que a dor ela começa a querer ultrapassar um limite do suportável, aí a espiritualidade faz a sua interferência, agindo e eliminando de nós a dor. E uma outra maneira também de anestesiar é a nossa oração, a nossa buscarmos, quando em grandes dificuldades, a oração. Né? Se essa oração for muito bem feita, se a nossa conexão com Deus, com nosso Pai, for mais que for buscada com sinceridade no coração, a gente realmente consegue perceber que Deus está no comando de tudo, e isso diminui essa dor de maneira enorme, intensa, né? Mas é uma construção própria desse anestésico, né, na química da nossa intimidade. Muito bem, Carlos. Agradeço muito a sua participação. Já cumprimento você pelo texto do programa e também pela autoria do artigo que comentamos hoje. E agora retornamos para a nossa central com Theo Oliveira para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Obrigado Sidney, obrigado Carlos e obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris.